Eu já tenho esse teclado há 3 anos, o PSSR-SX. Eu já tenho esse teclado há 3 anos, o PSR-SX 600. E de relação ao custo-benefício, eu acho que ele ainda é muito válido. Porque basicamente ele tem todas as funções de um teclado, mesmo que seja teclado sofisticado, de uma característica mais moderna do que ele, que seria o 700, 720, 900, 920 e o Genus. Ele tem algumas vantagens em relação a esses mais modernos, mais poderosos, e algumas pequenas desvantagens. A principal desvantagem é a capacidade de memória para você fazer instalação de pack de expansão. Mas instalação de pack de expansão é uma coisa que eu acho assim meio duvidoso. A Yamaha tem aqui um conjunto de ritmos muito extenso. Muitos deles foram fabricados, inclusive, produzidos por músicos, inclusive músicos brasileiros, nessa versão do SX600BR de Brasil. Mas há uma espécie de euforia por parte dos tecladistas de quererem adicionar variações de ritmo para que você faça uma execução igualzinho a uma banda que já existe e é famosa. Então utiliza esses packs de expansão. Eles também servem, mas já numa condição bem mais limitada pela oferta, de você ter vozes de timbres de instrumentos que o SX600 não tem, e às vezes nem mesmo o 720, o 920 tem. Quer dizer, de fato, você tem um pouco mais de memória para colocar pack de expansão. Para quem faz apresentação pública, é interessante. Então, aí um teclado mais moderno seria conveniente. Mas se o teu objetivo é ter um teclado para estudo em casa, apresentação pública, mas não em grandes shows, eu acho que os packs de expansão não são assim tão importantes. Até porque pack de expansão, de ritmo principalmente, é uma espécie de playback, com a diferença que você pode fazer algumas viradas, bateria, alterar por improvisação, na seção A, B, C, D do ritmo, usar o OTS, mas é uma espécie de playback. No que se refere à bateria e virada de bateria, se você faz um playback com um MIDI ou até mesmo com uma música gravada em Wave, você consegue fazer com que essa reprodução seja vinculado ao processo de bateria.
E aí você pode, modificando as seções A, B, C e D, aproveitar as viradas de bateria que lhe é disponível. Não é impossível. Assim como também no pad você pode implementar essas viradas, essas baterias, etc. Quer dizer, é superável, é superável. Mas existe uma espécie de cultura de que você tem que ter arquivos de ritmos em PEC. Eu conheço pessoas que não são tecladistas profissionais, não tocam em banda, se limitam somente a tocar em casa, mas passa a maior parte do tempo escutando música dos outros, e como ele tem habilidade para criar arquivo de ritmo, ele reproduz esses ritmos criando arquivos que sonorizam exatamente igual àquilo que ele escutou, seja na internet, seja no CD, ou seja alguma outra fonte. E faz uma coleção de centenas, milhares de arquivos de ritmo. Mas ele toca só em casa. Quer dizer, você ter 1.000, 2.000, 3.000 arquivos de ritmos em PEC para simplesmente tê-los, dizer que tem e não usar, porque é complicado você usar todos esses arquivos de ritmo, haja memória, inclusive, e treino, mas é um fato. Se você gosta desse processo de acúmulo de arquivos de ritmo de PEC, de vozes, etc., o SX600 não é o teclado adequado porque ele só tem 91 MB de possibilidade de gravação. O 900, por exemplo, já tem 2 GB. Então, aí vale a pena pensar em comprar outro teclado. Mas em termos de uso do teclado, o SX600 possui entrada para 2 pedais, possui saída estéreo para caixas de som, né, PA, como eles chamam, mas não tem o subwoofer, aquele grave mais grave que outros teclados têm. Ele aquele só tem o esquerdo e direito. Tem entrada auxiliar para você pegar sons de outros locais. Tem entrada USB para você colocar um pendrive. Possui fone de ouvido. E ainda possui a USB to host. Sendo que essa USB to host no SX600 é muito poderosa, porque são 2 USBs, o USB 1 e o USB 2. Então aí você faz a identificação como keyboard 1 e keyboard 2. E ele tem uma característica que outros teclados não têm, que é uma interface de áudio. Agora está tentando, parece que o 920, o Genus 2, teria também essa interface de áudio. Eu não estou assim muito certo disso. A vantagem dessa interface de áudio é que você pode executar uma sonorização no teclado e ter o teclado conectado no computador num programa de áudio, que grave áudio. E ele vai gravar exatamente a execução que você está fazendo direto lá no programa de áudio. Se não for dessa forma, você tem que gravar no pendrive, levar esse arquivo para o computador,
para então você abrir num programa de áudio. Então o SX600 permite, no contato com o computador, gravar MIDI e gravar WAVE. Ele não grava MP3. Mas se você está gravando num aplicativo de áudio ou numa DAW, você pode fazer a conversão para MP3 de maneira muito fácil. Quer dizer, não é uma coisa importantíssima. Nessa posição do pendrive, você pode também colocar uma interface que seria para comunicação Wi-Fi via internet. E aí fazer transferência de MIDI, de áudio, etc., importação através da internet, e através do Wi-Fi você se conecta com o computador ou com qualquer outro computador que estiver na internet. Só que essa interface Wi-Fi, ela é específica da Yamaha. Não é facilmente encontrável. Você pode até entrar em contato com a Yamaha e a Yamaha dizer que não tem disponível para venda. Quer dizer, não é muito usado. Você praticamente não usa isso. Bom, há outras características, por exemplo, que diferenciam esse teclado dos demais, começa pelas teclas. Essas teclas são mais durinhas. Ao você apertar, elas são mais duras do que alguns outros teclados. Para uns isso é bom, para outros não é, mas isso é questão de costume. Então esse é um aspecto. O outro aspecto, que talvez seja o mais importante dessa série SX, mas não é única do SX600, é que na parte de registro de memória, multipad, arquivos de ritmo, OTS, toda essa parte de adição, até de vozes, etc., elas podem estar gravadas em pendrive, que é acoplado ao teclado, permite que você tenha uma infinidade não limitada, porque ele grava como se fosse computador. Ele cria pastas, subpastas, arquivos, que são justamente os arquivos de cada uma, memória de registro, de cada pad, etc. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 8 possibilidades num arquivo de memória, de registro de memória. Agora, eu posso ter uma infinidade, vai depender da capacidade do pendrive, de arquivos de memória, com 8 possibilidades em cada um desses arquivos. A mesma coisa a nível dos pads. Algumas operações nesse teclado são relativamente simples, principalmente com uma tecla de Direct Access, que você apertando, aperta a tecla que você quer e já vai para a área de configuração. Mas a leitura do manual é muito importante. Uma das interfaces que ele tem é microfone. É meio dúbio essa situação de microfone. Porque, veja só, ele só aceita microfone dinâmico, não aceita microfone de condensador, a não ser que você tenha um adaptador para poder fazer a conexão na entrada de microfone. Segundo, a saída de áudio desse teclado é uma só, para aquilo que você está executando e
para o microfone. É uma saída só, você não tem dois canais separados, um só para microfone e um para o teclado em geral. Então ele tem na parte de microfone, quando você clica lá no botão dele, configurações de equalizadores com vários canais, supressão de ruído, compressor, tem esses recursos naturais. Mas nem sempre é suficiente, porque ele é, digamos assim, um pouco limitado. Então é comum de você querer utilizar, por exemplo, o microfone, se você for fazer uma publicação no YouTube, lá no YouTube você fazer filtragem para melhorar a qualidade do áudio do microfone. Só que quando você coloca esses filtros para melhorar o som do microfone, esses filtros também estão agindo na sonorização do teclado. Então isso pode acabar prejudicando a sonorização do teclado, porque você equalizou, porque fez uma supressão de ruído, colocou eco, reverberação, alguma coisa assim, no microfone que não era adequado para a voz que você está executando no teclado. Ele é interessante quando você está num show, se você quer fazer uma comunicação com o público, você tem até recurso de ele estar executando um ritmo, por exemplo, uma música, e quando entra o som do microfone, ele baixa a música para dar prioridade ao som do microfone e depois retorna. Então, para fazer comunicações de quem está executando, é interessante. Para você cantar com o microfone acoplado ao teclado, tem suas vantagens, porque você não precisa de mesa de som, não precisa de várias coisas. Mas aí fica aquele problema de ser um pouco limitado. Ele tem equalização. Você pode ajustar a voz, pode utilizar os DSPs para você fazer até uma equalização mais sofisticada, com efeitos, etc. E aí daria uma qualidade sonora ao microfone mais satisfatória. Mas se você for mesmo numa mesa de som, não precisa nem ser no computador, uma mesa de som, tentar fazer equalização para melhorar o microfone, você vai estar afetando a sonorização de todo o teclado, porque a saída de áudio é uma só. Som dos instrumentos do teclado, arquivo de ritmo e etc., e som do microfone sai por um canal só. Então é uma coisa útil, eu cheguei a usar muito isso, até para gravar vídeos, mas depois eu percebi que não era o ideal. Eu acabei comprando uma pequena mesa de som para poder utilizar esse microfone dinâmico direto lá no computador para fazer as gravações dos vídeos, mas não mais estando conectado no teclado. Bom, então, em termos gerais, existem várias funções aqui que tanto o SX600 como outros teclados também têm e fazem a mesma coisa. Há quem diga que os timbres do SX900, Genus, etc., são mais bonitos, mais encorpados. Pode ser, mas você pode importar esses timbres, até com programas como Yamaha Manager para fazer pack, e criar pack de extensão de vozes com os timbres, por exemplo, do Genus.
se esse é o que você está querendo. Quer dizer, não é uma coisa assim que você diga mata o SX600 porque não tem esse timbre. Os alto-falantes também, do 700, 720, 900, 920, dizem que tem uma sonorização de melhor qualidade. Mas isso aqui são alto-falantes pequenos para uso doméstico. Se você vai usar esse teclado para show, você vai usar a saída LR e vai colocar num sistema de som mais sofisticados, com qualidade bem superior, inclusive com caixas de som caríssimas, mas com uma qualidade fantástica. Não vai utilizar esses alto-falantes para você fazer uma apresentação pública aberta, por exemplo, ou num teatro grande. Ele ajuda. Em lugares pequenos, numa igreja, num barzinho ou coisa assim, eles funcionam bem, ele tem um bom áudio, tem um bom volume. Mas não é a mesma coisa do que você colocar um sistema de áudio externo. Parte de ritmo, etc., existem vários ritmos, né, no teclado. A maioria, inclusive, tecladista não usa. Sai para o pack de expansão, pack de expansão, pack de expansão. É uma cultura brasileira de pack de expansão, pack de expansão. E às vezes chega até a ser ridículo, porque ele está pegando coisas que são muito semelhantes àquelas que já estão disponíveis no teclado pela própria Yamaha. Porque quando ela fez essa série de SX600BR, ela contratou músicos de gabarito, inclusive daqueles que são conhecidos por fazer pack de expansão e vender na internet. Eles foram contratados para fazer arquivos de ritmo, para incluir já na memória preset do SX600. Então, realmente, eu acho que não tem grandes perdas. Agora, é lógico que se você for pegar, por exemplo, um Genus, eu fico impressionado a quantidade de botoeiras que ele tem aqui para você ajustar em tempo real no palco, volume da bateria, volume de uma guitarra, volume de não sei das quantas. A facilidade que você tem de vários ajustes em tempo real numa apresentação faz com que um teclado Genus tenha uma performance bem mais sofisticada do que o SX600. Você pode até conseguir a mesma sonorização do Genus, mas vai ter que estar memorizado aqui. Aí, se você preparou para um salão pequeno, quando vai para um salão grande ou para uma área aberta, pode ser que o que você programou e memorizou não vá satisfazer. E já no Genus você tem a condição de entrar e fazer as diversas modificações. Mas isso é para quem faz a apresentação pública. Não é para quem, por exemplo, está estudando, está treinando, usa mais domesticamente ou em pequenos ambientes, até em pequenos shows, em pequenos bares, coisa nesse aspecto, ou até mesmo na igreja. Não é o caso. Você ter um Genus para isso é você ter uma Ferrari e às vezes você está usando essa Ferrari num terreno que nem asfaltado é. Então não vai adiantar nada você ter a Ferrari. É um exagero, vamos dizer assim. Basicamente é só para mostrar que tem. Tem muitas apresentações de tecladistas que você vê o rapaz pegar, tá aqui, aperta lá, vem para cá, vem para lá.
desnecessariamente, porque todos esses movimentos que ele faz para acionar um efeito, um OTS, uma harmonia, um DSP ou coisa nesse aspecto, pode estar memorizado aqui. E ainda com a grande vantagem, já que nós temos 2 pedais, é que um dos pedais pode ser utilizado para simplesmente fazer a comutação desses registros de memória e, inclusive, trocar para banco de memória diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação que eu saí do 1, do 2, do 3, volto para cá, venho para cá, mas chega no momento que eu preciso de um outro banco de dados com uma outra configuração do teclado. O sequenciador de registro, que é um recurso do SX600, permite que você chame outro banco de dados durante a execução em tempo real. E aí você passa a ter 8 registros novos, com configurações diferentes daquele anterior. Quer dizer, é um processo assim muito interessante. Mas esse sequenciador de registro não é exclusivo do SX600. Outros teclados já têm esse recurso, mas às vezes os tecladistas profissionais na verdade estão fazendo um show público e muitas vezes eles preferem, em vez de usar o pedal para fazer a comutação aqui, ele prefere fazer o movimento em cima do teclado porque é um show, é uma apresentação, né? Em parte de você ter aqui pitch bend, modulação, é o que nem os outros teclados, não varia. Então eu acho que esse teclado, conforme o tipo do uso que você vai fazer, ele ainda é muito válido, principalmente na relação custo, porque ele é muito mais barato do que o 900, um 700 e um Genos. E muitos recursos que o 900, o Genos tem, como aquela voz que ele chama de terceira voz, são coisas que você praticamente não usa, entendeu? E se você for usar essas vozes, terceiras vozes, podem estar memorizadas aqui nesses multipads. Esses multipads têm recursos muito interessantes. Você pode gravar não só um link para um arquivo de áudio, como para arquivos gravados internamente na memória de usuário ou pendrive, que não é arquivo WAV, gravado em pendrive, e ainda pode sincronizar que a partida dele se dê quando iniciar um ritmo ou iniciar uma song, se você estiver fazendo um playback. Então está preparado o ritmo, está preparada a song, você vai, diz que é para ele iniciar quando eu tocar a primeira tecla, você dá a partida, nem precisa dar a partida, já está preparado para a song e o ritmo entrar a partir do momento que você aperta a primeira tecla. Há outros recursos também, que é o que eles chamam de unissom e accent, que eu tive uma certa dificuldade para compreender, porque o manual da Yamaha é necessário que seja lido, todos os 3, manual de usuário, de referência e datalist. Mas não são manuais assim explicando como fazer. Ele diz que faz e como é que é feito, mas ele não diz como é que você vai usar. Então, na parte de unissom,
que são alguns arquivos de ritmo que estão preparados para isso, e com recurso de Ascent, que o SX600 eu acho que é o teclado que tem isso, os outros teclados eu acho que não tem esse recurso. Você, por exemplo, está executando o ritmo, aí num determinado momento, ou no solo ou no ritmo, dependendo da programação que você faz para startar essa função, você bate com uma tecla mais forte e o teclado adiciona um prato, adiciona um bumbo no acompanhamento, né? Então você pode estar fazendo uma sonorização e acrescentar essa batida de prato, por exemplo, para dar uma beleza diferente naquele ritmo que você está fazendo, naquela apresentação que você está fazendo. Então tem alguns recursos que esse teclado tem que, infelizmente, no manual da Yamaha diz o que é, como ele é feito pelo teclado, mas não diz para você como você vai usar. Aí você tem que assistir vídeos no YouTube de pessoas que já descobriram a forma de usar e, infelizmente, muitos dos recursos desse teclado, SX600, a maioria dos tecladistas não usa. E a maioria do pessoal que faz vídeo para o YouTube também não usa. Então você só vai encontrar vídeos explicando como usar na língua inglesa. Isso porque o tecladista brasileiro tem a característica de saber apertar as teclas e usa muito pouco dos recursos tecnológicos do teclado. Então é muito importante isso. Então esse vídeo é justamente para dizer isso. Não vou fazer a apresentação, olha o sonzinho dele aqui, olha isso aqui, porque isso o YouTube está cheio, entendeu? Está cheio disso. Eu fiz apenas esse vídeo com comentários que eu acho que são importantes para que a gente possa avaliar e entender que esse teclado ainda é um teclado extremamente poderoso, com muitos recursos, e que para uma pessoa que está aprendendo e para um tecladista de médio porte, que faça até algumas apresentações, mas não apresentações assim, em grandes shows abertos, em grandes shows de teatro, etc., ele realmente vai atender todas as necessidades que você tem para essa apresentação. O vídeo é curto, é basicamente isso. Entrar em detalhes de o que cada botão faz, ficaria um vídeo muito longo. Eu cheguei a fazer mas são 5 vídeos ou 6 vídeos, porque eu estou mostrando o que cada botão faz, etc., característica, como troca, bababá, e não tem jeito. São vídeos mais vídeos mais vídeos a respeito. E o que acontece é que as pessoas no YouTube não veem, não assistem esses vídeos. É muito grande. Eu quero uma resposta imediata, como é que eu faço para ter um determinado efeito, mas ele quer uma receita de bolo, aperta esse botão e pronto, funciona. E muitas vezes não é assim, você tem que compreender como programar para você obter exatamente o resultado que vai corresponder às tuas expectativas. Bom, o vídeo é só isso.